to protect your soul. I've been all around the globe trying to protect. Uningá, que o futuro é aqui. Bom dia a todos e sejam bem-vindos. Falamos diretamente dos estúdios aqui da Uningá. Estamos transmitindo a Semana Pedagógica da Uningá 2022, Prata da Casa. O treinamento de hoje é com o professor Raul Agüera, treinamento sobre o sistema JACAD, desculpem. Professor Raul, a palavra está com você. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui hoje passando um pouquinho do sistema JACAD para todos nós aqui da Uningá, beleza? Já gostaria de adiantar para vocês que eu montei um material em PDF e já encaminhei para a professora Dalva, né, que foi quem me solicitou esse pequeno treinamento, né, porque na verdade o programa tem várias funcionalidades e como ela mesma me solicitou, né, a gente priorizou dar o foco naquilo que principalmente a gente usa no nosso dia a dia, no nosso lançamento de notas, lançamento de diários de classe, planos de ensino, entre outras coisas. Então, pessoal, eu vou estar dando início aqui às funcionalidades do nosso sistema JACAD, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou algum parâmetro que às vezes possa ter passado despercebido, né? Vocês podem estar colocando no chat, que a gente depois pode acrescentar, inclusive, nesse material aí,
E eu espero que todos consigam tirar suas dúvidas aí com relação ao programa. Gostaria de adiantar duas situações que nós temos aqui com relação ao sistema Jacquard, pessoal, é que ele apresenta aí duas interfaces básicas. Uma interface que a gente chama de interface de desktop, ou programa para desktop, né? Eu vou projetar aqui o local onde vocês podem encontrar o programa. Deixa eu só projetar para todos aqui. Nesse site, pessoal, depois vocês podem entrar ali, né? uningá.jacquard.com.br. Vocês encontram as duas interfaces que são ali utilizadas, né? Para nós termos acesso ao programa Jacquard. O programa para desktop se encontra ali em sistema acadêmico, tá? Se vocês clicarem aqui em abrir sistema, ele vai baixar um pequeno arquivo. Ele unicamente precisa ali de ter a funcionalidade Java no computador, tá? Então, se caso algum professor instale o programa e não venha a funcionar, provavelmente algum probleminha com esse programa. Até no caso aqui à direita, nós temos ali o download do Java, beleza? Outra funcionalidade que nós temos também no sistema Jacquard é a funcionalidade da forma online. Então, por dentro do próprio navegador, a gente tem praticamente todas as funções já previamente atribuídas aqui na plataforma online também. Inclusive, ela é até mais fácil, mais intuitiva de estar sendo trabalhada. Daí a gente acessaria aqui em portal do professor, tá? Aí, com o nosso acesso de login, né, nós entraríamos aqui e nós vamos depois trabalhar com essa plataforma que é online, beleza? Olhando aqui no chat, bom dia aos professores que entraram agora, tá? Eu vou projetar então para vocês aqui o que eu coloquei como prioridade para nós hoje. Pessoal, então o que eu queria mostrar para vocês hoje aqui? Deixa eu até colocar a lupinha para a gente poder ver com mais clareza, tá? O sistema para desktop do Jacquard, pessoal, tá? Então, só relembrando que ele precisa, então, ter um acesso ali individual para cada professor, tá? E ele tem aqui várias abas, né? Em que vocês podem estar clicando. Existem alguns atalhos aqui que podem facilitar, tá? Mas, como eu disse para vocês, eu vou estar dando um foco principal em cima das principais funções que são atribuídas para nosso dia a dia aqui durante todo esse ano. Tranquilo? Então, normalmente, pessoal, deixa eu só ver aqui. Opa, aí. O que nós temos aqui então, pessoal? Na primeira aba, cadastro, praticamente nós não vamos utilizar. Tranquilo? A não ser que nós quisermos, por exemplo, consultar, né, o RA de algum aluno, isso aqui principalmente para o pessoal que trabalha com o EAD, né, que às vezes você precisa do RA do aluno para consultar alguma disciplina que ele venha perguntar, mas no presencial e no AVA, praticamente a gente não utiliza essa plataforma aqui do cadastro do aluno, a não ser que seja necessário, mas daí normalmente isso fica atrelado aí à coordenação. Tranquilo? Na aba acadêmico, pessoal, é aqui que eu gostaria de dar um foco para vocês, tá? Inclusive aqui eu destaquei alguns pontos que eu gostaria de falar com vocês quando a gente começar a conversar aqui sobre essa plataforma para desktop, né? Que eu gostaria de destacar depois se alguém tiver mais alguma dúvida. Os pontos que a gente vai abordar aqui então são a inserção de notas, tá? Que isso é muito comum do nosso dia a dia, a inserção de turmas, que esse aqui vai ser a base para nós conseguirmos trabalhar tanto com esse programa, tanto quanto com o programa online, né, dentro do navegador, inserção de diário de classe e o relatório de provas de sub, que normalmente a gente aguarda a relação de alunos que efetuaram pagamento para poder realizar aí a confecção das provas de sub, né? Então, vou mostrar para vocês que nós aqui por dentro do programa, nós também conseguimos emitir o relatório para verificar quais foram os alunos que já efetuaram pagamento, se já solicitaram, qual prova foi solicitada, né, de qual professor,
e assim por diante. Então, pessoal, começamos aqui então pela aba acadêmico, tá? A primeira parte que eu vou mostrar para vocês é a inserção de turma. Por que inserção de turma, pessoal? Porque é o seguinte, nessa aba aqui, normalmente, de um ano para o outro, já é feita a importação das disciplinas. O que não é feito? Os horários, tá? Que é o que vai auxiliar a gente na hora do lançamento de faltas, tá? Porque vocês vão poder ver que nós podemos lançar falta por dentro desse aplicativo para desktop, tá? Tanto quanto pela plataforma online. Os dois funcionam em comum acordo, tá? Então, eu vou começar com vocês aqui, tá? Eu vou dar como exemplo a minha disciplina de análises clínicas 2, que ela está cadastrada, eu consigo lançar as notas dela, porém, não estava cadastrado os dias dessa disciplina, tá? Então, vou usar aqui alguns exemplos. Como que nós habilitaríamos aqui para poder fazer o cadastramento, se não houver essa disciplina, tá? Ou se essa disciplina já está disponível, mas ela não tem os seus horários cadastrados, tá? Nós vemos aqui em consultar, tá? Vamos buscar aqui no período letivo. Vou dar como exemplo, se fosse nosso ano de 2022, que já está aberto, você vai selecionar o ano que você quer habilitar ou cadastrar os horários daquela disciplina, tá? Então, vamos colocar aqui 2022, porque eu tenho algumas matérias que já estão selecionadas, que eu vou estar ministrando nesse ano, então, selecionar, tá? Curso base, então, você vai escolher o curso pertinente àquilo que você quer cadastrar. Por exemplo, aqui no meu caso, para biomedicina e farmácia, então, vamos para biomedicina, tá? Status de turma não há necessidade de colocar, tá? E vamos dar aqui um buscar. Então, o que nós vamos ter aqui nessa primeira janela, pessoal? Todas as séries, nesse tipo de programa, sempre que você dá 2 cliques sobre essas abas superiores, ele vai fazer ali uma seleção por ordem crescente ou decrescente. Então, normalmente a gente vai olhar aqui, ó. No meu caso, eu dou aulas aqui para o terceiro noturno e diurno e para o quarto ano no período da manhã, tá? Então, vamos fazer aqui o cadastramento, perdão, da terceira série matutino. Então, eu clico em cima e dou um selecionar, tá? Ele vai mostrar todas as matérias, tá? Do ano de 2022, pertinentes ao terceiro ano diurno da biomedicina. No meu caso, eu sou professor aqui da biologia molecular, tá? Claro que aqui ainda não foi colocado professor, porque aqui fica atrelado principalmente a coordenação, principalmente no começo de ano tem aquela questão da contratação, o remanejamento de alguns professores para outras matérias, estágio, né? Então, normalmente isso aqui vai ser feito pela coordenação ou quando ele solicita a própria TI para fazer ali o cadastramento, tá? Mas eu estou mostrando para vocês aqui que normalmente a gente também pode fazer esse cadastramento, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, biologia molecular. O que vai acontecer, pessoal? Nós vamos aqui em horários da disciplina, tá? Se vocês visualizarem aqui, não há nenhum horário cadastrado, ele ficaria nessa região aqui inferior, né? Nos horários da disciplina. Então, o que nós vamos fazer, tá? Primeira coisa, selecionar uma sala. Normalmente, eu dava aula ano passado na sala 68. Então, eu coloco aqui 68, dou um Enter e procuro aqui, ó, bloco G, sala 68. Caso você já souber o código, pessoal, vocês podem utilizar, mas normalmente a gente sempre abre essa abinha, tá? E coloca lá e selecionamos qual que é a sala pertinente. Então, aqui, ó, capacidade 100 alunos, sala 68. Clicamos em selecionar, tá? Tá selecionada a sala. Aqui nós temos data de início, 14/2, que é o início das aulas do ano letivo pessoal do presencial, né? E colocado aqui também 23/12, né? Que seria o fechamento. Você pode estar incluindo os feriados, mas normalmente a gente não há necessidade de colocar, tá? A não ser que tenha alguma orientação que há necessidade de inclusão desses horários. Normalmente, pessoal, essa disciplina que eu ministro aqui na biomedicina, ela começa aí às 7h45, né? Aí, como são 2 aulas, ela vai até às 9h10. Então, o que eu preciso fazer? Se vocês olharem esses horários pré-cadastrados aqui, não tem, ó, 7h40, tem 7h50.
tá? Só que o fim está errado, tá vendo? Então, nós precisamos cadastrar um horário correto. Então, nós vamos aqui em cadastrar horários, tá? Consultar, e aí nós vamos procurar qual o período correto, tá? Por exemplo, aqui, ó, início 7h30, início 8h20, 7h30, 9h30, perdão, 10h20, assim por diante. Então, vamos colocar 7h30, que é o primeiro horário que nós temos. Então, eu clico em selecionar aqui, tá? Posso clicar, inclusive, aqui, ó, se eu já quiser selecionar os dois horários, eu faço o seguinte, clico em 7h30, seguro o Ctrl e clico no próximo horário, que é o horário pertinente a 2 aulas, e selecionar, tá? Nós vamos aqui em inserir, salvar, e aí nós vamos colocar o próximo horário, que seria esse aqui, das 8h20 às 9h10, que é a segunda aula. Salvamos e voltamos. Quando a gente volta para cá, pessoal, vocês vão ver que agora nós temos aqui, ó, 7h30, 8h20, 7h30, 9h10, 7h50, 8h40. Esse aqui é o horário que fica pertinente à minha disciplina, que são um período de 2 aulas, né? Então, eu vou clicar sobre elas, tá? Então, esse aqui é o horário da minha disciplina. E, normalmente, ela ocorre de terça-feira de manhã, tá? Então, selecionei o horário, selecionei o dia, tá? E vou aqui agora em adicionar horários da disciplina. Nesse caso aqui, ó, o que ele encontrou? Que eu já tinha cadastrado um horário, tá? Nesse mesmo horário, ontem. Então, o que aconteceu? Como eu já havia feito um cadastramento, ele encontrou um conflito de horários aqui, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Para ficar uma coisa mais fácil. Vamos mudar aqui, ó, como se essa disciplina aqui fosse no noturno, porque depois dá para a gente alterar também. Se ela fosse no noturno, ela começaria às 9h50, tá? E iria até 10h40. Então, vamos adicionar o horário como se fosse para o noturno, tá? Vamos lá, 9h50, selecionar, inserir. Pronto, está inserido. Próximo horário, 9h50 às 10h40. Aqui. Selecionar, salvar, inserir. Quando nós voltamos, lá na barra vai ter o quê? 9h50, opa, aqui, das 9 às 10h40, também na terça-feira. Então, vamos manter aqui os dois, tá? E vamos adicionar horários da disciplina. Agora vai dar certo. Olha lá. O que ele vai aparecer, pessoal? Nós temos aqui todos os dias, ó, 15/2, 21/2, 1º de março, dia 8 e assim por diante, tá? Tem todos os horários aqui e já está lançado, tá? Então, esse aqui é muito importante, que tem que estar sendo feito aqui depois que há toda a conversa com os coordenadores ali com relação ao horário de cada professor, tá? Aí depois nós temos só que verificar se isso aqui vai ficar sempre atrelado ao coordenador fazer, né? Ou se o professor ele pode estar fazendo também. E se está colocando horário noturno para o pessoal do matutino. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, tá? Selecionar tudo. Eu posso vir em remover. Deseja remover os horários selecionados? Confirma. Removi, tá? O que aconteceu? Vamos colocar o horário certo. Então, vamos fechar aqui, porque aquela hora o programa já mostrou que estava feito um cadastro errado no período noturno. Então, vamos trocar aqui, tá? Vamos mudar aqui para Biologia Molecular do Noturno. Consulta, mesma coisa, período 2022, selecionar, buscar. E o curso aqui, Biomed. Vamos achar aqui a Biomedicina terceiro noturno e vamos confirmar se realmente está cadastrado errado. Selecionamos. Apareceu aqui, horários da disciplina. Exatamente, ó. A biomedicina do terceiro ano noturno está com os horários da manhã, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui, então? Nesses daqui, nós podemos transferir esses horários para algum outro professor, né? Ou mesmo já fazer o quê?
cadastrar os horários corretos. Então, nós vamos selecionar tudo, né? Basta clicar em cima do primeiro, pessoal, segura o Shift e vai abaixando. Ele vai selecionando todos os horários, tá? Então, depois que vocês selecionarem tudo, basta clicar em remover, tá? Confirmem se foi retirado todos. Se houver algum ainda, mesmo procedimento. Removemos. Vamos fazer o cadastro, então, agora do noturno. Então, sala 68, né? Caso for outra sala, é só trocar também, não há problema nenhum, tá? Sala 68. E como eu havia dito para vocês, essa aula começa às 7h30 e ela vai até às 9h10. Não tem esse horário aqui, tá? Então, cadastrar horários. Vamos lá, 7h30. Seleciona. 9. Aí aqui nós colocamos 9h10. Aqui está sempre... Aí, 09. Salvar. Inserir. Pronto. Aí vai estar aqui presente já, quer ver? Ó, 7h30, 9h10. Tranquilo? E ela acontece de terça de manhã, tá? Eu já ia cadastrando com o horário antigo novamente. Nesse caso, ela tem que acontecer no período noturno. Então, vamos cadastrar o horário do noturno. Cadastrar horário, consultar. Ela começa às 9 e ela vai até 10h40. Tô vendo que não tem, ó. Então, 9, vamos selecionar esse, tá? Editar, e vamos mudar o segundo horário aqui para 10h40. Sem nenhum tipo de problema. Mudei, salvar. Inserir, para ele inserir o horário que a gente quer lá, e voltar. Se nós voltarmos aqui, já está aqui, ó, 9h a 10h40, na terça de manhã, beleza? Então, agora nós temos o horário correto do terceiro ano noturno. Vamos aqui em adicionar horários na disciplina. Se houver feriado em algum dia, pessoal, ele vai perguntar, inserir feriados também? Aí você pode colocar sim ou não, beleza? Agora nós estamos com o cadastro correto da biomedicina noturno do terceiro ano, beleza? Podemos fechar aqui, aqui também, tá? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos confirmar realmente se essas datas estão corretas, né? Então, vamos pegar aqui acadêmico. Logo abaixo da turma que a gente já cadastrou, nós temos aqui o diário de classe, tá? Que é a primeira abinha aqui, ó, diário de frequência. Então, o que eu vou fazer, né? A gente vem aqui em disciplina, clica nesses 3 pontinhos, tá? E a gente pode buscar aqui, que é até mais fácil, por professor. Caso vocês busquem aqui, ó, clica nos 3 pontinhos, vou colocar o meu nome, tá? Selecionar e vou dar um procurar. Por enquanto não tem nenhuma com o meu nome, tá? Porque, como eu disse para vocês, nós ainda estamos na fase ali de manejo das disciplinas de cada um. Mas vamos fazer um teste para o ano passado, tá? Mesma ideia, ó. Fechei as duas, estou ainda no diário de frequência. Vou aqui nos 3 pontinhos do período letivo e vou selecionar o ano passado, ó, 2021. Selecionar. Vou dar aqui um carregar conteúdo, tá? Nesse caso aqui, ó, se eu não selecionar a disciplina, ele sempre vai abrir isso aqui. Então, vamos selecionar a disciplina. Clico nos 3 pontinhos. Vamos buscar por professor. Vou colocar novamente eu. Selecionei e vou dar um buscar. Aqui são todas as matérias no qual eu estava supervisionando, tá? Então, nós temos aqui análises clínicas na farmácia, biomedicina, na psicologia, na nutrição, entre outras, tá? Na rádio também, entre elas AVA e presencial. Então, vamos selecionar aqui, por exemplo, análises clínicas, tá? Que é a primeira que apareceu aqui. Só vou manter clicado e selecionar. Pronto, tá selecionado aqui, ó. Aqui no subperíodo, pessoal, ele sempre vai mostrar segregado, então entre bimestres, tá? Então, se eu clicar aqui em carregar conteúdo, ele vai mostrar os alunos que estavam nessa minha disciplina, tá? Cadastrados, né? No caso ali da análises clínicas do diurno. Todos os dias de aula, então, se vocês olharem aqui, ó,
7h30 às 10h20, contemplando, então, 3 aulas que eu tinha com eles. Caso algum desses alunos aqui viesse a ter falta, basta você clicar em cima, tá? Por quê? O sistema lança automaticamente a presença, o que ele não lança são as faltas. Normalmente, como as faltas são minoria, não está aparecendo? Espera aí. Vamos projetar de novo. Pessoal, estou projetando novamente, tá? Não sei se aconteceu alguma coisa. Vejam aí se vai aparecer agora. Sim, está aparecendo, professor. Opa, beleza. Então eu vou começar de novo essa parte aqui, para não ter nenhum prejuízo para ninguém, tá? Então vamos aqui, pessoal. Acadêmico, diário de classe, diário de frequência, tá? Vou dar um maximizar aqui, tá? E vou procurar aqui pelo período letivo, o período de 2021, tá? Aqui nos 3 pontinhos. Tá? Pressionar. Dou um buscar, ele vai mostrar todas as disciplinas, tá? Ao qual eu estou cadastrado. Porque é importante sempre ter esse vínculo, pessoal, entre o cadastramento das disciplinas daquele professor, para facilitar também aqui no acesso a essa plataforma. Posso mudar aqui a disciplina, tá? O curso, se quiser só biomedicina, só farmácia, só psico, só nutrição, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui novamente com relação a análises clínicas. Então, eu vou clicar aqui em análises clínicas 2, tá? Selecionar. Ele vai mostrar para mim o quê? No período de 2021, primeiro bimestre, turma de análises clínicas do professor Raul Gomes Agüera, tá? Carregar conteúdo. Então, novamente, pessoal, essa parte que tinha cortado. Estou até olhando no chat aqui, tá? Todos os 14 alunos que são pertencentes à minha disciplina no período do período diurno, tá? Nesse caso aqui, são os alunos que já fizeram a matéria, né? Então, caso algum deles, por exemplo, a Laura Garcia, no dia 11/3, ela faltou. Então, no caso aqui, eu clicaria aqui, tá? E ele consta como lançar notas, tá, pessoal? Mas é isso mesmo. Eu nem preciso, na verdade, vir aqui modificar. Se eu mudar aqui para o segundo bimestre, ó, aqui está tudo zerado, como se não tivesse nenhuma falta. Vamos voltar para o primeiro bimestre, tá? Se eu não salvar a falta, ele não salva, tá? Só para poder mostrar para vocês. Vocês vão ver que também dá para fazer o mesmo procedimento pelo desktop e pela plataforma do navegador, tá? Tanto uma como a outra. Nós podemos emitir também relatórios de frequência por aqui, tá? Ele vai mostrar aqui, ó. Vou até maximizar para vocês. Ele mostra o horário de aula e as faltas, tá? E aqui, ó, esse aqui a gente pode estar salvando, né? Em PDF, se for o caso, né? Que normalmente pode haver a solicitação dessas relações de falta, né? Todo ano. Ou mesmo imprimir aqui no canto, tá? Deixa eu diminuir aqui o zoom, tá? Então, aqui nós temos também uma forma de identificar quais são as faltas. Pessoal, quando tem falta lançada aqui, o que acontece? Em vez de ter esse pontinho aqui, aí ele vai aparecer um F de falta aqui, beleza? Então, aqui nós podemos fazer esse lançamento, beleza? Deixa eu só fechar aqui, então. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Professora Jaqueline. Tentei lançar frequência pelo app do Jacad, o mesmo não carregava subperíodo nenhum, assim o app não permitia lançar as frequências. Isso aqui, já que é a mesma coisa que aconteceu comigo. Não está lançado os seus horários de aula,
Então, a gente tem que cadastrar sua turma lá naquela aba que eu mostrei, aí ele vai liberar para você conseguir fazer o lançamento. Eu descobri essa funcionalidade ontem, porque as minhas disciplinas ali da Análises Clínicas 2 também não tinha opção de lançamento. Depois, se caso não der certo, você me avisa que eu te dou um help, beleza? Caso alguém ainda não esteja também com esse mesmo problema, pessoal, daí a gente pode estar dando um auxílio, beleza? Pessoal, continuando aqui, então já comentei com vocês a inserção de turma, inserção de diário de classe, tá? E aqui dentro do diário de classe, pessoal, vocês podem já estar fazendo também o quê? O lançamento de notas, tá? O lançamento de notas é algo que normalmente para nós é muito mais comum, tá? Porque às vezes pode ser algum aluno que deu um erro de tabulação ou houve um erro na hora de importar essas notas, né? Por exemplo, do Moodle, né? Que foi uma plataforma que nós utilizamos muito no ano passado, tá? E ele tinha que fazer essa mescla, né? Do transporte das notas do Moodle para cá, tá? E pode acontecer de dar algum tipo de erro, então a gente tinha que fazer isso manualmente, tá? Então, mesma ideia, eu vou trabalhar com o ano passado, porque ainda nós não temos notas nesse ano, tá? Então, vou clicar aqui nos 3 pontinhos, 2021, selecionar. Vamos colocar aqui, em vez de colocar subperíodo individual, a gente pode colocar todos, tá? No caso da nota, beleza? Disciplina, vou selecionar as minhas, né? Porque não vou lançar agora nota de outro professor. Seleciono novamente eu. Busco. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, que as notas de imunoclínica têm algum problema, tá? Então, cliquei em cima de imuno, seleciono e vou aqui em carregar notas. O que ele vai aparecer aqui para nós, pessoal? A relação de alunos da disciplina de imunoclínica do 4º ano diurno, tá? Todas aí, no caso em vermelho, pessoal, tá escrito cancelado, não é necessariamente que o aluno saiu da instituição, tá? Provavelmente isso aqui é um transporte para outra disciplina, no caso aqui do noturno, tá? Houve uma migração. Então, normalmente, pessoal, sempre a gente tem que ficar atento com esse lançamento, tá? Nós temos aqui a AV1, a AV2, a AV3 e a AV4, né? Que são as provas bimestrais já somadas às notas de trabalho, tá? Atenção aí se está calculando a média correta, tá? Que normalmente o sistema faz isso aqui de forma automática. Vocês colocam as 4 notas e vão dando Enter, ele vai salvando, tá? E no final ele mostra a frequência, ele já puxa aqui qual que foi o lançamento de notas, de faltas, perdão, desse aluno, e já consta aqui como aprovado. Caso essa frequência aqui seja inferior a 75%, ele já coloca aqui reprovado por falta, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, nós estamos então com todas as disciplinas já salvas, tá? Então, nesse caso aqui, né, se eu tivesse feito alguma alteração, era só vir aqui em salvar notas, tá? Notas lançadas com sucesso. Não houve alteração porque eu não me modifiquei nada, tá? O que é importante a gente verificar nessa aba aqui, pessoal? Nós temos aqui a opção relatório, tá? Nós temos aqui, ó, relatório de notas da disciplina. Se você clicar ali, ele vai perguntar se você quer emitir um relatório. Normalmente isso aqui é uma coisa que nós guardamos anualmente, né? Porque caso haja algum tipo de problema, nós temos uma relação das notas que foram lançadas. Aqui ele mostra uma opção que você pode colocar essas notas em formato listando pelo nota do aluno, nome do aluno, ou pelo RA. Vamos utilizar um nome que é o mais comum. A gente dá um OK, ele processa e abre isso aqui para nós, ó, que é o quê? A relação dos seus alunos, as notas médias e média final, tá? No caso aqui, ó, a data certinho, tá? No caso aqui é uma página apenas, podemos dar um zoom aqui, ó, ou você pode vir aqui, clicar, ele aumenta, né? Então, nós temos todos os alunos aqui, tá? Com o seu status de aprovado, caso a sua média final seja adequada e a frequência também, beleza? A gente pode usar tanto essa aba aqui, né? Tanto quanto essa mais e menos aqui, beleza? Ah, preciso salvar isso aqui para enviar, por exemplo, para a coordenação. Então, eu vou clicar aqui no formatinho de disquete, tá? Vou selecionar o local que eu quero salvar, por exemplo, a área de trabalho. Vou colocar aqui, por exemplo,
Notas Imunoclínica manhã. Ele já está no formato de PDF. Posso formar em outro formato? Pode, tá? Até de formato de planilha de Excel ele salva também. Vamos salvar o PDF primeiro. Salvar, tá? Vou minimizar aqui. E vamos abrir aqui para todos verem, tá? Aqui está o PDF prontinho, beleza? Os outros formatos que ele libera para ser salvo, pessoal, tá? Por exemplo, aqui, ó, formato de XLS, que normalmente é o Excel, tá? Pode ser salvo também. Vamos colocar aqui como teste, tá? Vamos salvar na área de trabalho também. Ele vai salvar, tá? Vou abrir aqui para vocês, tá? Na mesma ideia, ó. Nesse caso aqui, nós conseguimos aí fazer uma seleção das células, né? Ó, fica separadinho aqui para vocês poderem fazer modificação caso haja necessidade, beleza? Mas normalmente o formato mais utilizado é o PDF mesmo, tá? Vamos voltar aqui para o programa. Vou fechar aqui. Voltamos aqui para o lançamento, tá? Vocês podem tirar vários outros relatórios. Normalmente, pessoal, o que mais vocês vão utilizar é o primeiro mesmo aqui, relatório de notas por disciplina, tá? O que eu posso fazer? Faz de conta que, além de imuno, nós temos aí outras matérias que estão com a disciplina, as notas alteradas. Então, vou clicar aqui em disciplina nos 3 pontinhos, novamente. Se você já souber o seu código de professor, pessoal, vocês já podem digitar direto aqui, não precisa ficar abrindo, tá? No meu caso aqui, 1626. Então, eu só coloquei o número e dei um Enter, e vou dar um buscar. Novamente, ele vai abrir todas as disciplinas a qual eu sou responsável. Então, aqui, hemato do terceiro diurno. Vou selecionar, tá? E vou dar um carregar notas. Novamente, ele vai mostrar todos os meus alunos aqui dessa disciplina, tá? Vou clicar aqui em relatório novamente, relatório de notas, dou um OK. Novamente, ele emite aquele relatório para nós aqui em PDF, beleza? Podendo tanto salvar em PDF, XLS, que é o nosso arquivo de Excel, ou mesmo imprimir aqui do ladinho, caso haja necessidade de ter esse arquivo em mídia física, beleza? Vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui para a tela inicial. Pessoal, então, apesar de ser uma coisa bem rápida, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo. Caso alguém não esteja pegando ou esteja falando muito rápido, por favor, me avisem aí no chat, tá? Que eu volto em algumas coisas, porque, na verdade, esse treinamento aqui do Jacad, o interessante é vocês meio que fazerem de forma simultânea, ainda mais que isso aqui vai ficar gravado, né? Ou vocês também podem me perguntar, falar, ficou faltando isso, ficou faltando aquilo. Assim como a professora Jaque colocou no chat, né? Isso é importante a gente ter esse retorno de vocês aí também. Beleza? Pessoal, então vamos passar para outra etapa, tá? Então nós comentamos sobre a inserção de notas, tá? Sobre a inserção de turmas e a inserção do diário de frequência, tá? Vocês viram, né, que o aplicativo para desktop, ele é um pouco mais compactado, tá? Ele é mais, vamos dizer assim, rústico, tá? Porque vocês vão ver que a mídia para a mídia utilizada no navegador, ela é até mais intuitiva, tá? Qual que é o grande problema que nós temos que enfrentar aqui? Sempre que nós quisermos trabalhar... Eu já vou falar sobre isso aí, Sandro. O professor pode explicar como lançar o conteúdo ministrado a cada dia? Eu vou mostrar porque eu quero colocar na plataforma do navegador que é mais fácil de fazer, beleza? Então, como que a gente vai funcionar aqui, pessoal? A última coisa que eu quero mostrar dentro do Jacad para desktop é o caso do relatório de prova de sub, tá? Vocês vêm aqui em relatórios, tá? Pode dar um maximizar aqui. Vocês têm vários tipos de relatório. Relatório acadêmico, relatório de etiqueta, documento financeiro, entre outras coisas, tá? Deixa eu já remover esses outros relatórios aqui que não tem utilidade para nós agora. Sim? Então, o que nós vamos fazer? Vamos emitir um relatório como se fosse
como se já tivesse havido solicitação de sub. Então, requerimento, tá? Vou afastar um pouquinho aqui, ó, para vocês poderem ver, ó. Listagem de alunos, requerimento / disciplina. Então, é aqui que a gente clica. Vou clicar 2 vezes sobre a listagem, ele vai abrir para nós isso aqui, ó. REC 2, listagem de alunos. Então, qual o requerimento que eu quero visualizar? É o de exame? É o programa de recuperação de concluintes? Prova substitutiva. Tá aqui, ó. Então, vou clicar nela, tá? Qual o período? Então, vamos selecionar o ano passado, 2021. Selecionei, tá? Curso base. Vou colocar biomédia aqui. Posso colocar administração, agronomia, né? Turma. Posso colocar qualquer uma, tá? Vou marcar aqui uma turma qualquer, ou posso deixar tudo, né? Normalmente, se for o arquivo do coordenador, ele deixa em todos, porque ele quer ver qual que teve solicitação. Vamos colocar somente pagos, porque se você colocar, de esticar essa opção aqui, ele vai colocar os alunos que fizeram só a solicitação. E a gente sabe que para fazer a realização da sub, nós precisamos que tenha sido quitado esse pagamento. Então, vamos colocar somente pagos. Então, vocês esticam esse balãozinho aqui. Iniciar a partir de 11/2/2022, se eu colocar essa data que está aqui, não vai puxar nada, porque não tem sub esse ano ainda. Então, vou aqui abrir o balãozinho, desço para 2021, vamos colocar aqui 1º de fevereiro, tá? Ó, aí mudou, 1/2/2021, 8h42, eu vou dar um OK. O que ele vai fazer? Ele vai começar a gerar um relatório aqui para vocês, ó, tá escrito pendente aqui em cima, porque ele está gerando o relatório ainda, tá? Assim que isso aqui ficar verde, aí você vai poder abrir o relatório que nós pedimos, que nesse caso aqui é da prova substitutiva. Então, eu vou clicar 2 vezes, ou eu posso clicar em cima e clicar aqui em visualizar, tá? O que ele vai mostrar para nós aqui, ó? Esse arquivo tem 15 páginas, tá aqui até na parte inferior, ó. Então, aqui, agronomia diurno, 1ª série 2021. Tá aqui a relação de professores, a disciplina e o aluno com relação a qual sub ele solicitou. Por exemplo, aqui, ó, o aluno Luca Valério, tá? Solicitou a prova substitutiva de bioquímica do professor Samuel, tá? Por exemplo, vamos passar para outra página. É só clicar aqui em cima, ó, próxima página, tá? Agronomia, 1ª série noturno. Então, aqui também, ó, nós temos a relação de disciplinas, tá? Os professores aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, Gabriel Zorzanello, prova sub, biologia vegetal, da professora Ana Lúcia, tá? Então, isso aqui foi com relação aos professores, tá? Novamente, é só ir clicando aqui, ele vai mostrando aluno, prova, disciplina e professor, beleza? Isso aqui já ajuda bastante para nós quando vamos precisar ir fazer a elaboração da prova de sub, tá? É importante a gente estar ciente aí dos alunos que solicitaram essa prova, beleza? Mesma ideia do relatório de nota, a gente clicando aqui no cantinho, no formatinho do disquete, a gente salva isso aqui em PDF, se nós quisermos, tá? Ou podemos aqui diretamente vir e imprimir, beleza? Existem outros relatórios que podem ser pedidos aqui, pessoal, mas não há necessidade aqui de eu ficar me atendo muito a isso, tá? Então, eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui e eu vou abrir agora a plataforma no navegador, beleza? Vamos fazer do zero aqui, fazer um logout aqui. Vamos abrir aqui novamente a página da Uningá, tá? Pessoal, então, caso houver alguma outra dúvida pro desktop, tá, pessoal? Vocês podem mandar no chat aqui que daí eu vou acrescentar no material para vocês. Agora eu vou mostrar, tá? Que como eu já havia comentado no início com vocês, tá? Existe a funcionalidade do programa, tá? Para ser utilizado aí dentro do próprio navegador, tá? Que é até mais fácil de ser utilizado, beleza? Então, não se esqueçam, se caso vocês quiserem baixar o desktop, é essa opção aqui de cima, sistema acadêmico, e se houver necessidade, é só fazer o download do Java, beleza? Vamos aqui, então, portal do professor em acessar. Vai pedir login e senha, que cada professor tem o seu, e eu vou entrar aqui com o meu, beleza? Pessoal, aqui nesse caso, né, tem até aqui, ó, cursos no Moodle, né? Isso aqui está muito comum por causa do ano passado, em que nós colocávamos os materiais, né,
as videoaulas, o material de apoio para os alunos, as atividades e as provas, todos para cada uma das disciplinas, tá? Até a professora Dalva pediu para eu passar um pouquinho depois sobre o Moodle, porque a gente não sabe se provavelmente, ou caso não, né? Tomara que não, se a gente precisar voltar para o sistema online, né? Tem alguns professores que às vezes não tiveram tanta vivência nesse programa quanto outros, né? Então a gente pode também dar uma assistência quanto a isso. Se vocês visualizarem, pessoal, a plataforma do navegador ela é mais enxuta, tá? Enxuta de que ponto, né? Ela não é tão poluída quanto o Jacad para desktop, né? Se vocês visualizarem aqui, as utilidades que nós temos dentro do programa são menores, porém são aquelas que são principais para nós aqui, utilizando esse sistema diariamente. Então, respondendo à questão do professor Sandro Chagas, né? Então, aqui em acadêmicos, primeiro de todos, plano de ensino, tá? Por que eu estou falando de plano de ensino? Se caso vocês já tiverem com o seu plano de ensino aprovado, tá? Por que eu falo para vocês já preencherem ele aqui, tá? Professor, mas eu não estou com o plano certo, eu já quero direto para conteúdo programático. Posso fazer isso? Pode também. E o conteúdo ministrado? Também posso fazer. Diário, eu posso mexer aqui? Sim. O único empecilho que nós temos aqui, pessoal, o coordenador ou responsável por fazer o cadastramento dos horários dos professores tem que fazer o cadastro da disciplina lá no Jacad Desktop, tá? Para que o professor consiga fazer o lançamento do diário por aqui, tá? Então, vamos começar pelo começo, né? Planos de ensino. Então, quando eu clico aqui, ele vai abrir todas as disciplinas no qual estou vinculado. Como eu mostrei para vocês lá no Jacad para Desktop, tem um vínculo do professor com a disciplina, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, né? Deixa eu só abrir os planos de aula aqui que nós temos, tá? E daí a gente mostra a maneira com que vocês podem estar preenchendo esse material. Planos de aula, aqui, Biomed, planos de ensino. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, vamos abrir aqui, Imunologia Clínica. Tá aqui, ó, disciplina do terceiro ano diurno da Biomed. Vou clicar em editar, tá? Ele vai perguntar o seguinte, ó, novo plano de ensino, importar plano de ensino e voltar. Por que ele aparece esses três, pessoal? Por exemplo, eu divido essa disciplina de imunologia clínica com a professora Francine, que dá essa mesma matéria pro noturno, tá? Então, caso o nosso plano de ensino é o mesmo, o que a gente vai fazer? A gente faz apenas um cadastramento. Então, por exemplo, se eu já vier aqui em novo plano de ensino, vou fazer todo o cadastro para o pessoal do diurno, tá? O que é esse cadastro aqui, ó? Tem todas as abas aqui, ó, pertinentes ao que normalmente um plano de ensino tem, tá? Por exemplo, vou abrir um plano de ensino aqui de imunoclínica, tá? Então, nós temos a grade, nós temos a carga horária, objetivos, metodologia, tá? Então, o que a gente pode fazer? Ó, nós temos o conteúdo programático, tá? Inclusive de cada aula, tá? Então, aqui, ó, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto, independente, tá? O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Então, a ementa, você pode vir aqui. Vamos pegar a ementa aqui, ó. Vou copiar ela. E eu vou vir aqui colar. Tá? Então, já tá a ementa aqui. Objetivo geral, tá? Normalmente é isso aqui. Salvar, tá? Metodologia é a forma de avaliação, né? Como que é feita a sua abordagem disciplinar aí com os alunos, tá? Tem algumas abas aqui que pode ser que não contemple aqui no plano de ensino que a gente tem aqui, tá? Inclusive, a professora Dalva deu uma instrução final de 2021 com relação ao plano de ensino, então vocês vão colocar apenas aquilo que seja necessário, tá? Uma coisa bacana aqui, pessoal, é a bibliografia, tá? Bibliografia básica, né? Ó, deseja salvar seu plano de ensino antes? Sempre dá um ok, sim, tá? Então tá aqui, ficou salvo já, ó, se vocês clicarem, tá salvo. Bibliografia básica, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem adicionar, por exemplo, a bibliografia básica manualmente, que ele vai pedir o título do material e o formato ABNT. Eu vou fechar aqui. Por que isso aqui é uma função bacana? Vocês podem colocar manualmente ou vir aqui direto no acervo da biblioteca. Vocês podem clicar aqui e adicionar material.
Então, por exemplo, um livro de imunologia clínica. Vou dar um buscar. Ele vai buscar em toda a nossa plataforma de livros, e aqui ele aparece para todos nós, ó, tá vendo? O IDMA, aqui, ó, imunologia básica e clínica. Isso aqui é um que está no nosso acervo, inclusive até a quantidade de livros que tem. Então, nós clicamos, selecionar, ele já vai colocar o título do livro e a norma ABNT. A gente dá um salvar, ele já vai salvar aqui bibliografia básica, tá? Puxando, inclusive, do nosso acervo da biblioteca. Ah, mas tem um livro que não está constando, mas eu sei que ele tem que ser bibliografia básica. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o ABAS, né, que é um livro que é muito utilizado na Imuno. Então, dê um copiar. Vou adicionar a referência manualmente. Vou clicar aqui. A referência ABNT minha já está correta. Vou só copiar aqui o título. Vou dar um salvar. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Inclusive, ele colocou 0, porque eu não consultei o acervo. Tá? Mas uma das instruções que a gente tem é sempre saber se nós temos esse livro disponível para os alunos, né? A mesma coisa pode ser feita na bibliografia complementar, pessoal, tá? Mesma coisa, adiciona a referência manual ou eu consulto o acervo. Adicionar material da biblioteca, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos colocar imunologia somente. Vou dar um buscar. Ele vai buscar novamente, a gente vai rolando a barra para baixo, tá? Ó. Imunologia, que eu tenho até aqui. Vamos pegar, por exemplo, esse aqui. Seleciona, ele coloca o título e a referência e dá um salvar. Pronto, entrou como bibliografia complementar. Beleza? Então, já posso vir aqui. Toda vez que eu já quiser salvar alguma coisa, eu clico aqui, salvar. Já está pronto. Inclusive, se eu voltar aqui, ó, já está aqui bonitinho. Conteúdo programático, tá, pessoal? Aqui que é uma dúvida normalmente. Professora Daniela Medeiros. Raul, se eu lancei o conteúdo ministrado em cada aula, eu consigo exportar para o conteúdo programático? A gente vai chegar lá, tá? Vamos lá. Conteúdo programático. Por que é interessante a gente já fazer o cadastramento do conteúdo programático aqui, tá? Já vou mostrar por quê. Por exemplo, adicionar conteúdo. Ele vai pedir para vocês aqui uma ordem, então de 0 a infinito. Um tipo de matéria que vai ser, se ela é prática, teórica, tá? Se é uma aula de campo, por exemplo. Então, o que nós vamos colocar aqui, tá? Normalmente, vou colocar aqui, pode ser ordem 0, porque vai ser a primeira que vocês vão colocar, e eu vou cadastrar o meu conteúdo. Então, o que eu uso para fazer o cadastramento aqui, pessoal? Eu vou pegar aqui, por exemplo, meu plano de aula, que eu tenho discriminado cada aula com as suas respectivos conteúdos. Então, eu vou pegar lá, imunoclínica, ó. Então, o título da unidade, Introdução à Disciplina de Análises Clínicas 1, tá? Opa. Nesse aqui não. Vamos aqui, imunoclínica, vai estar aqui então, vamos ver. Ensino. Cadê? Vou usar esse aqui como exemplo, não tem problema nenhum, tá? Que dá para fazer depois a remoção. Então, introdução à disciplina de análises clínicas, tá? Subunidade não há necessidade de colocar. O conteúdo, vocês podem pegar daqui, ó, conteúdo programático. Copia aqui, tá? Vou colar aqui. A minha dica, pessoal, é sempre utilizar também o título junto aqui, porque vocês vão ver que depois ele não aparece para vocês. Então, eu coloquei aqui, ó, introdução à disciplina e quais são os conteúdos que são ministrados. Posso colocar separadinho, um por um? Pode também, tá, pessoal? Aí fica a critério de vocês. Normalmente essa disciplina aqui ela é teórica, tá? Então, eu vou salvar. O que vai acontecer? Ele mostra essa ordem aqui, ó, cada vez que eu cadastrar uma disciplina. Por exemplo, vamos seguir a ordem aqui, tá? Avaliação dos imunoensaios. Copiei, esse é o título, adicionar conteúdo, ordem 1, que é o ordem 0 eu já coloquei. Disciplina teórica, tá? Eu sempre copio nos dois, tá? Professor, normalmente a gente utiliza só o título principal da aula. Posso colocar também? Sim, vai depender do que é solicitado a vocês, tá? Vou colocar o conteúdo que normalmente é ministrado nessa disciplina, tá? Vou salvar. Beleza? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu tenho o conteúdo, tá?
programático dessa disciplina, tá? No caso aqui eu não cadastrei tudo, cadastrei só 2 para mostrar para vocês. Há um erro aqui na disciplina, eu posso tirar? Sim, é só vir aqui em remover que ele some daqui, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui antes de tudo, pessoal? Por exemplo, nesse caso, inclusive uma pergunta que a professora Daniela fez, tá? Ela está perguntando se o conteúdo que eu ministrei na aula, eu consigo fazer o caminho inverso, tá? Normalmente isso não é possível, tá? É importante vocês fazerem sempre uma via só. Por quê? Vou até mostrar porque que fica até mais fácil, tá? Então, vamos aqui em conteúdo programático, tá? Por exemplo, a disciplina que eu estava cadastrando era imunologia clínica. Então, imunoclínica, ó. Digitei aqui, ó, imuno, ou eu posso simplesmente rolar a barra e procurar, tá? Tanto faz. Eu prefiro digitar para ficar mais fácil. Vou clicar em imuno. Aqui está a minha disciplina, tá? Primeiro bimestre, eu vou clicar em filtrar. O que ele mostra para mim aqui, pessoal? Os horários que eu cadastrei lá no Jacad Desktop, tá? E por que eu estou falando que é mais fácil vocês cadastrarem o plano já? Porque eu posso vir aqui nessa opção aqui, ó. Clico aqui, ele vai abrir para vocês o conteúdo programático que você já cadastrou. Então, eu sei que, por exemplo, na aula do dia 2 e do dia 9, por exemplo, o conteúdo vai ser esse aqui. Então, eu dou um clique aqui, copiar conteúdo. Tá pronto, tá? Caso haja alguma observação, você pode colocar. No dia 9, eu também fiquei em relação a essas daqui. Então, eu vou clicar novamente aqui, continuo sobre introdução, por exemplo, a análises clínicas. Clico aqui no copiar e copio o conteúdo. Beleza? Não vou continuar nas demais, porque é o mesmo procedimento, né? Por exemplo, aqui no dia 16 foi avaliação de imunoensaio. Então, eu vou clicar no copiar conteúdo. Tá feito, tá? E eu tenho que fazer sempre salvar, tá? Salvar conteúdo programático. Salvei. Então, uma vez salvo, beleza. Posso apagar e salvar de novo, não tem problema nenhum, tá? Se você vir aqui remover e vir aqui em salvar, ele vai remover para você, beleza? O que eu posso fazer aqui? Eu quero emitir um relatório dos conteúdos programáticos, tá? Posso fazer isso? Posso. Vem aqui em relatório, emitir relatório de todo o conteúdo programático. Clica aqui, ele vai abrir um arquivo de PDF para vocês. No caso aqui, eu estou clicando em abrir, mas você pode ter a opção salvar, tá? E dou um OK. O que ele vai gerar para a gente, pessoal? Às vezes demora um pouquinho, tá? Mas logo ele aparece. Pronto. Aí, o que ele mostra aqui para nós? Ó, nesse caso aqui, ó, o conteúdo programático de cada dia, o subperíodo, que é o primeiro bimestre, tá? E a relação de quem é o professor, inclusive aparece ali também, a disciplina e a turma. Então, uma vez que eu lançar tudo isso, tá? Eu posso emitir o relatório do conteúdo programático. Professor, mas para que você está falando do programático se os professores estão perguntando do ministrado? Porque a gente sabe que normalmente o quê? O ministrado, ele é o quê? Um aproveitamento do que eu programei. Então, eu consegui dar todo o conteúdo? Não, essa aqui ficou para trás. Eu consegui esse. Então, a gente vai agora aqui, ó, em conteúdo ministrado, tá? Olhem aqui a grande jogada, ó. No caso, dia 9/3, vamos pensar que nós conseguimos contemplar todo o conteúdo que nós planejamos. Basta eu fazer o quê? Copiar. Tá vendo? Então, esse é o tchan da coisa. Teve professores que lançaram diretamente aqui no conteúdo. Não há problema, é só vir aqui e salvar. Mas o importante é ter esse parâmetro sempre nos dois. Por quê? Você vai ter sempre um caminho só. Se eu lancei no plano de ensino, já vai estar salvo no conteúdo programático. Professor, não quero lançar o plano de ensino ainda. Não fechou, mas eu já tenho o conteúdo programático. Posso lançar diretamente aqui no programático? Pode, porque você já vai ter o quê? A facilidade de conseguir trabalhar o programático e o ministrado, tá? Porque basta clicar aqui em copiar que ele já vai jogar para o próximo. Caso houver observação, como eu já havia comentado, é só colocar e salvar, tá? Vou fazer o quê? Eu quero emitir um relatório agora. Posso? Sim, só clicar aqui em subperíodo. Ele vai emitir a mesma coisa, tá? Tá vendo? Ó? Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Então, aqui nós temos o conteúdo ministrado, tá?
Até aqui, ó, 9 aulas ministradas. Por quê? Porque eu não enchia os outros balões com o conteúdo, tá? Então, nós temos aqui o dia, a aula e o conteúdo que foi ministrado, beleza? O processo inverso, que é o que foi questionado até aqui no chat, ele até pode ser feito, mas não tem nenhum tipo de conexão inversa. Por exemplo, esse botão do copiar, ele não vira ao contrário. Então, o ideal é vocês fazerem aí, no caso, colocar o conteúdo que foi ministrado juntamente com o programático. Beleza? Espero ter respondido a sua pergunta, professora Dani. Se não houver problema, você pode me perguntar, que eu tento ver se há alguma maneira aí de fazer pelo Jacad Desktop. Beleza? Então, pessoal, vamos continuando aqui. Vou voltar lá para o começo. Então, tudo isso aqui, depois também professor Sandro Chagas, ver se ficou clara essa forma com que eu expliquei, senão também a gente pode fazer uma outra abordagem, tá? Então, aqui, ó, é meio que intuitivo, porque é na ordem, tá? Ó, plano de ensino, conteúdo programático e ministrado. O que eu posso fazer, então? O primeiro caminho é fazer o plano de ensino inteiro, já cadastrar tudo. Não estou com o plano de ensino completo, ainda há necessidade de aprovação. Conteúdo programático. Vamos cadastrar o programático, porque provavelmente você já tem isso pronto, que é a sua programação. Sim, ó, ele fica livre para os alunos, sim, professora Simone. Dá para mostrar, depende depois, pegar o login de um aluno, ele mostra para eles também. Normalmente eles não acessam, mas fica assim, tá? Posso até colocar também no material esse tipo de informação. Tranquilo? Então, pessoal, voltando, né? Plano de ensino, conteúdo programático ministrado. Vocês podem ver que é até escalonado, tá? Porque o ministrado é a última etapa, né? Que é que vai mostrar para vocês ali se houve, vamos dizer assim, uma conexão em que você programou e o que você conseguiu ministrar, beleza? Próxima etapa, pessoal, diário de frequência. Sempre vai ter 2, tá, pessoal? Geral e por dia, tá? Ele é a mesma coisa que mostra lá no Jacad Desktop, só que é mais fácil aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, Análises Clínicas 2. Essa minha disciplina aqui, pessoal, estava assim, e quando eu clicava aqui em selecionar mês, não aparecia nada, tá? Que eu creio que seja o problema que apresentou a professora Jaqueline. Se for esse problema, a gente até comentou qual que é a solução, né? O cadastramento da turma lá pelo Jacad Desktop. Por exemplo, se houvesse ali a necessidade de lançamento de faltas para essa disciplina, eu clicaria aqui em primeiro bimestre e o mês, né? Por exemplo, contemplando aqui março e abril. O que ele vai mostrar quando a gente seleciona aqui, pessoal, o diário geral? Ele mostra todos os dias de aula do primeiro bimestre no mês de março, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, ó, 100% de frequência. Por quê? Como eu já disse para vocês, vocês podem aí fazer o lançamento das notas, o lançamento das faltas aqui, tá? Que é até mais fácil. Se eu clicar aqui, ó, e vir lá em salvar, ele vai salvar o que teve uma falta aqui, por exemplo, o Alisson, mas ele não teve, então vamos tirar e eu vou salvar de novo, tá? Uma das coisas perguntadas, isso aqui é uma coisa bacana que dá para fazer por aqui, inclusive até foi a professora Ana Uber que explanou com relação a isso, tá? Por exemplo, já no dia 4 aqui, eu já quero colocar o conteúdo ministrado. Posso fazer por aqui? Pode, ó, só clicar aqui no balãozinho, tá? Ele vai mostrar a disciplina, subperíodo, o conteúdo você pode colocar manualmente, ou se você já tiver algum conteúdo, uma planilha salva, coloca aqui o conteúdo e salva a modificação. Vou dar como exemplo aqui, por exemplo, introdução ao conteúdo, só para título de testes aqui hoje. E vou salvar. Tá? Se eu voltar aqui no meu conteúdo ministrado, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele vai lançar diretamente aqui. Caso eu tivesse feito o cadastramento aqui do programático, daria para eu ver, por exemplo, lá no programático eu pensei que no dia 4 ia dar introdução e mais alguma coisinha. Então, no caso aqui, o que eu ministrei foi só a parte da introdução, tá? Isso aqui que normalmente o pessoal faz, às vezes faz o lançamento somente do ministrado, ele vai ficar salvo, não tem problema nenhum, mas o programático está vazio, tá? Então, vocês podem fazer aquela via que eu já mostrei, tá? Ou fazer essa daqui. Vou voltar aqui para os acadêmicos, tá? Qual que é o mais comum? Quando nós temos acesso à internet, pessoal, nós já podemos vir aqui, ó, em diário de frequência por dia, tá? Vou colocar aqui análises clínicas, tá? Novamente.
E aqui, ó, vou colocar aqui primeiro bimestre. Vou colocar aqui, ó, aí eu consigo selecionar exatamente o dia da aula. Então, por exemplo, no dia 4 tinha aula, vou carregar o diário. O que ele faz aqui, pessoal? Ele mostra somente o dia 4, tá? Então, vocês podem usar esse aqui ou usar o outro. A ideia é a mesma, tá? Posso lançar o conteúdo ministrado? Mesma ideia, tá? Tá verdinho. Quando ele fica verde, quer dizer que eu já lancei o conteúdo. Se tiver vermelho esse ícone aqui, quer dizer que não está lançado o conteúdo ministrado, beleza? Vou voltar aqui. Por que eu gosto de trabalhar com o de frequência geral, tá? Não que seja melhor ou pior, na verdade, os dois fazem as mesmas funções, tá? Vou colocar aqui, então, o primeiro bimestre, agora vou mudar para abril, tá? Mesma ideia, ele vai mostrar todas as aulas de abril, tá? Todos os alunos, tá? E aí, o que é legal aqui, pessoal? Os relatórios que vocês podem emitir, tá? Que é aqui na parte de baixo. Vou salvar alterações, mas não modifiquei nada, só a título de salvamento mesmo. Relatório, vamos lá aos relatórios que vocês podem emitir aqui por dentro do programa. Primeiro deles, relatório de análises clínicas. O que é esse relatório, pessoal? Ele mostra para vocês, ó, de forma completa, as faltas. Se vocês lembrarem, a forma com que está aparecendo aqui é a mesma do diário lá do desktop. Então, aqui, esse primeiro relatório, ele une o útil ao agradável. As faltas do aluno, tá? Claro que aqui, né, no caso, foi do subperíodo, né? Ó, a gente está olhando aqui em abril apenas, né? E as notas que ele tem, porque já foram lançadas, tá? Vamos para o próximo. Então, aqui, ó, relatório com observações. Caso haja observação, tá, gente? Não é necessariamente que vai haver, tá? É o mesmo relatório, tá? Tá aqui, ó, os alunos, as faltas e as notas, tá? Próximo relatório. Por subperíodo. Por exemplo, eu quero só com relação ao primeiro bimestre. Posso fazer isso? Pode. Aí, ó. Deixa eu dar um zoom. Aí não vai mostrar, tá? Ó, mostra só as datas, só que ele mostra sem notas, tá? Aqui, pessoal, é o mais comum, normalmente, do nosso dia a dia, quando não tem acesso à internet, tá? Que é o diário em branco. Então, você pode clicar aqui em diário em branco, tá? Salva, ele vai mostrar para vocês o quê? Ele mostra já o quê? O mês, você vai, no caso aqui, fazer o preenchimento, né, dos dias e as faltas, tá? Normalmente tem professor que opta por fazer dessa maneira, faz o lançamento manual nas suas aulas, depois ele lança tudo de uma vez só. Tranquilo? Esse aqui seria o relatório em branco, tá? Diário em branco. Outro relatório que nós podemos utilizar, normalmente eu utilizo muito, que é a ata dos alunos, tá? Para que eu utilizo essa ata aqui, gente? Eu, né, professor Raul. Normalmente, quando voltou agora as provas do presencial, né, eu mandava fazer a impressão das provas e eu mandava essa ata junto, né, na impressão, porque fica até mais fácil, porque você já tem a relação dos alunos, né, até com RA, e aqui o local para ele fazer no caso aqui, a sua assinatura, e no final aqui eu já utilizava, inclusive, para fechar as notas dos alunos aqui nessa folhinha, para ficar uma coisa mais rápida e mais fácil também, beleza? Então, a ata dos alunos vocês podem imprimir por aqui, tranquilo? Tem aqui o relatório de notas completo, tá? Por nome. Pode clicar aqui. Ele também vai emitir. É a mesma ideia. Se vocês lembrarem, é o mesmo tipo de relatório que mostrou para vocês lá no Jacad Desktop. Então, por isso que eu falo para vocês, optem por utilizar apenas um, a não ser que tenha alguma função muito específica que vocês precisem utilizar lá no desktop, mas praticamente tudo é possível ser feito aqui pelo Jacad navegador, beleza? E aqui é a mesma coisa, relação de alunos, notas obtidas em cada bimestre, as médias, a média final e a relação de faltas e o seu status de aprovado, reprovado ou reprovado por falta. Beleza? A forma de salvamento é a mesma de qualquer outro programa, tá? Vocês podem clicar aqui em imprimir. Ah, mas aqui ele vai imprimir. Sim, se você selecionar uma impressora, ele vai imprimir. Caso eu queira salvar em PDF, é só mudar o destino aqui para salvar como PDF. Clique em salvar e ele vai salvar no teu computador, caso você precise enviar
isso aqui para coordenação. Beleza? Os outros relatórios, pessoal, são relatórios ali, vamos dizer assim, idênticos aos anteriores, porém com algumas outras informações, caso você preencha. Por exemplo, tem uma observação que precisa sair no relatório. Você vai escolher as outras opções, beleza? Conteúdo ministrado eu posso imprimir por aqui também, por exemplo, o conteúdo ministrado completo. Tá vendo aqui, ó, o único que eu lancei, apenas do dia 4, ó, só lancei esse, ó, introdução ao conteúdo, tá? Que é o mesmo de sempre. Beleza? Então, falamos um pouquinho sobre o plano de ensino, tá? A inserção aqui. Então, esses 3 aqui caminhos de mão dada, tá? Então, o plano de ensino eu posso utilizar ele como base para depois lançar o programático. Posso começar diretamente pelo programático e o ministrado eu posso copiar do programático ou lançar individualmente lá por dia, caso eu queira, tá? Só não se esqueça que, se eu fizer somente o do conteúdo ministrado, o do programático não há como fazer o caminho inverso, tá? Até que foi a questão abordada pela professora Daniela. Lançamento de notas. Posso fazer por aqui também? Dá para fazer, pessoal, tá? Vamos pegar aqui imunoclínica, tá? Período primeiro bimestre, tá? Então, todas aqui as notas, tá? Até se vocês olharem aqui, ó, edição de notas bloqueado. O que eu preciso fazer? Ativar a edição, tá? Aí eu vou novamente consultar. Agora eu consigo fazer o lançamento de notas por aqui, tá? Vamos fazer uma simulação. Vou mudar aqui para 8 e 5. Tá. Nesse caso aqui, ó, ele não liberou o acesso para mim devido a algum problema com a secretaria, tá? Então, nesse caso aqui, ele deveria liberar o acesso aqui, tá, pessoal? Deixa eu até salvar aqui. Não tem problema, tá? Porque, assim, normalmente, quando nós vamos fazer o lançamento de notas, normalmente, do período que eu venho utilizando o Jacad, a gente utiliza o Jacad Desktop para o lançamento de notas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vocês viram que mesmo ativando a edição, ele não abriu, ele não me deixou fazer o lançamento de notas, tá? Então, conselho, utilizem o lançamento de notas do Jacad Desktop, beleza? Nós temos aqui também algumas outras funcionalidades que eu não vou abrir aqui, caso tenha grupo de aula, mas isso aqui normalmente não é muito utilizado, tá? Outras funcionalidades que são aqui pertencentes ao Jacad navegador, tá? O que nós temos aqui? Então, repositório, arquivos. O que eu gostaria de dar ênfase aqui, pessoal? O acesso à biblioteca, tá? Então, vocês vêm aqui em acessar a biblioteca, tá? Nós temos, então, aqui consulta ao acervo, para saber se nós temos o material disponível para fazer, no caso, a nossa pesquisa. Se você clicar aqui em acervo. Então, por exemplo, ó, biblioteca central, tipo de material. Eu quero, por exemplo, um livro. Então, vamos colocar aqui agora toxicologia e vamos dar um procurar. O que nós vamos ter aqui? Quais são os exemplares relacionados ao título que eu coloquei aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse é um livro muito utilizado na tóxico, que é o Fundamentos de Toxicologia. Vou clicar em detalhes, ele mostra, inclusive, aqui, ó, se ele está disponível, ó. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente sabe que tem esse livro disponível lá no campus, tá? Voltar aqui ao acervo. Então, inclusive, a gente pode reservar o material por aqui, ó, em alguns casos, né? Não são todos que podem ser feitos aqui pela plataforma online, tá? Deixa eu voltar aqui. E também, pessoal, nós já temos acesso aqui também à nossa plataforma EBSCO, né? Que é a plataforma aí que a Uningá disponibiliza para a procura de alguns artigos científicos, tá? Por exemplo, aqui já abriu, né? Vamos colocar aqui um tema qualquer, sei lá, Covid, né? Só para... Aqui já vai pedindo. Ele mostra aqui os periódicos, né, para nós, aqueles que têm o PDF para poder você fazer a sua pesquisa, né? Podemos até restringir aqui o idioma, podemos colocar português, né? Caso for necessário, né? Vou colocar aqui, ó, português. Aí ele mostra, aqui no caso tem o texto completo.
Se você clicar aqui, né, em PDF, então você tem o acesso a esse material, essa rede EBSCO, tá? Então nós temos aqui todo o material disponível para vocês também. Vou fechar aqui, assim como o do Dynamed, tá? Mesma ideia, tá, pessoal? Então aqui nós temos todo o acesso a ele, tá? Até o registro de multas, caso haja, né? Mas nesse caso aqui é o mesmo acesso que um estudante ia ter. Então, normalmente, os professores também vai aparecer aqui. Beleza? Vamos voltar aqui para a página inicial. Opa! Aqui. Voltei para cá. Pessoal, então, da parte do programa Jacad para navegador, a funcionalidade dele é exatamente e praticamente igual à do desktop, tá? Com exceção ali do lançamento de notas, que vocês viram também que normalmente ele não fica habilitado aqui pelo navegador. Depois eu vou consultar o pessoal do TI por que ele não apareceu, né? Porque normalmente a gente poderia fazer o lançamento por aqui também, tá? Mas todas as outras funções são ali pareadas com o Jacad para desktop, beleza? O que nós temos aqui também? O acesso à biblioteca online, tá? E alguns professores me questionaram, eu também não sabia fazer o acesso por aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como que faz para poder fazer o acesso à nossa biblioteca online. Então, aqui por dentro dessa plataforma, vou aqui no meu acesso ao Moodle, clico aqui, tá? Ele vai abrir o Moodle aqui, no caso aqui, como o tutor também do EAD, ele vai abrir tudo que eu tenho lançado no Moodle, tá? Como que eu faço para abrir a biblioteca? Aqui no cantinho direito, nessa setinha, eu clico, tá? E vou rolando a barra para baixo, tá? Até chegar aqui, ó, minha biblioteca. Clico e espero abrir. Aqui nós vamos ter acesso a todo o material online disponível para nós aqui da Uningá. Então, nós podemos clicar aqui em catálogo, tá? Como tem muito material, pessoal, às vezes demora um pouquinho também, tá? Então, tem muito material. Aí, por exemplo, eu quero um livro específico de imunologia. Vamos colocar aqui. E vou dar um Enter. Ele vai mostrar todo o material de imuno que nós temos aqui disponível de forma online. Tem muito material, tá, pessoal? Então, todos esses daqui, tá? Clínica médica, biotech, tá? Septis, tá? Vamos pegar um livro aqui qualquer só para mostrar para vocês como que funciona, que é um livro muito importante, muito utilizado na Imuno, tá? Imunos Insights. Então, vamos aqui, ó. Se eu quiser abrir o livro, é só clicar aqui em abrir o livro. Tá? Aqui que nós temos aqui, então, todos os capítulos, né, do livro, tá? Sumário aqui bonitinho. Se eu quiser que isso aqui saia, também dá para sair, tá? Só clicar aqui, ele volta lá para a página inicial. Sempre que você abrir a biblioteca, ele vai parar no primeiro e o último livro que você leu, né? No caso aqui foi o de Imuno Insights, tá? Vou voltar aqui, ó. Por exemplo, eu quero referenciar esse livro aqui lá na minha bibliografia básica. Posso? Sim, só clicar aqui, ó. Exibir detalhes, tá? Eu posso, por exemplo, eu quero copiar o link para os alunos, que eles também vão ter acesso. É só clicar aqui no copiar e colar o link no local que você queira que ele fique disponível, tá? Eu quero fazer a citação ABNT. Eu venho aqui, ó, só rolar para baixo, a ABNT, tá pronta a citação aqui, é só copiar. No caso aqui, só digitar o local da editora, mas é só buscar ali no próprio livro que já vai ter essa informação disponível. Beleza? Se caso eu quiser voltar para o livro, é só clicar aqui em cima, ele abre novamente. Beleza, prof. Provavelmente deve ser por causa do prazo, exatamente. Professora Sandra. Tutoriais do ano passado, então estão a mais. Beleza, gente, mas vocês sabem que sempre essas coisas ainda fica faltando alguma coisinha. Então, se alguém for lembrando, vai colocando aí que a gente inclui
também para vocês. Ó, nesse caso aqui, ó, para facilitar a leitura dos livros, né? Vocês podem vir aqui, clicar nessa opçãozinha aqui, ó, e vocês vão fazendo a rolagem da página. Ele sempre abre uma página por vez, tá? Se vocês quiserem que, por exemplo, cliquei ali, ó, resposta imune, né? Faz de conta que eu não estou tendo tempo aqui, por exemplo, de fazer uma leitura visual. Eu quero ouvir, né, a própria leitura. Eu posso clicar aqui, ó, e ler em voz alta. O que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ele vai ler o texto, tá? Eu não sei se vai aparecer para vocês, tá? Eu não sei se apareceu para vocês, pessoal, quando eu coloquei aqui, mas aí no meu áudio aqui eu estou ouvindo o narrador lendo todo o texto, tá? Pergunta a professora Sandra. Para pesquisar a biblioteca da Uningal, ela não faz o mesmo caminho? Sim, é o mesmo caminho. Posso imprimir essa página? Pode, mas como é um serviço online bloqueado para acesso ao público, né? Ele é mais exclusivo aqui nós que temos acesso pela Uningá, ele imprime 2 páginas por vez, tá? Então, fica aí a dica para vocês, tá? Posso fazer comentários aqui? Sim, por exemplo, se você selecionar aqui, esse parágrafo aqui, ele é importante para mim. Então, por exemplo, eu quero que leia esse parágrafo em voz alta. Se eu clicar aqui, ler em voz alta. Ele vai ler para você. Uma vez fechado, ele para de ler, tá? Vou clicar nesse aqui porque eu quero realçar. Posso vir aqui, ó. Ele fica selecionado para você, beleza? Vem aqui em preferências do leitor, pessoal. Vocês podem aumentar o tamanho do texto, o tipo de fonte, tá? O tipo de realce, se eu quero um realce verde ou amarelo, tá? Isso aqui é uma coisa não tão exclusiva aqui do nosso livro, tá? Se você quiser marcar essa página, é só clicar aqui na parte inferior, tá? Quero mudar de página, é só clicar aqui, ó, tá? Se você ver aqui, ó, o que vai acontecer? Vou lendo, ó, tá vendo? Ele mostrou tudo. Se eu clicar aqui, ele pula pro próximo capítulo, tá? Então, se eu for baixando aqui, ó, se vocês perceberem, ó, tá na página 7. Conforme eu vou descendo a página, ele vai mudar lá embaixo, ó, página 8, página 9, quer ver? Olha lá. Página 10 e assim por diante. Beleza? Se eu clicar aqui nessa barrinha, ele pula o capítulo. Nesse livro aqui, tá? Isso, exatamente. Dá para gerar o link do livro. Por exemplo, como que faz? Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar aqui professora Cris. Trabalha bastante com anatomia. Vamos ver os livros de anatomia. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui um livro bacana. Anatomia de cabeça e pescoço. O pessoal usa bastante na odonto, tá? Se eu clicar em dados do livro, ele vai abrir essa abinha aqui. Então, eu posso fazer o quê? Abrir o livro. A mesma coisa dos outros, tá, pessoal? Introdução, tá? Se eu clicar aqui, ele some aquela parte, tá? Mesma ideia aqui, ó. Se eu posso mudar para modo dia, modo noite, né? Ele escurece o fundo, tá? Séptica, ciano, varia muito da forma com que você visualiza, né? Tem gente que tem uma facilidade maior de conseguir fazer leitura pelo computador mesmo, tá? Vou sair aqui. E ele tá aqui, ó, continuar lendo, tá vendo? Se eu clicar aqui em dados do livro, mesma coisa, ele vai abrir aqui, ó. Se eu copiar aqui, ó, esse aqui é o link que a professora comentou. Vou colar ele aqui, ó. HTTP integrado à minha biblioteca. Se eu der um Enter, no meu caso, como eu já estou logado, ele vai abrir diretamente o livro, ó lá. Tá? Porque eu falo para vocês fazerem essa via do
por dentro do Moodle que ele já faz o login automático, tá? Caso eu precise fazer a citação, também é a mesma coisa, tá? Vou fechar aqui. E aqui vai várias coisas. Inclusive, ele mostra aqui, ó, nos últimos 30 dias, eu tô com 4 livros abertos, tá? Tem até tutoriais e tudo aqui, mas não há necessidade não, pessoal. Ele é bem intuitivo. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui e voltar para cá. Vamos ver se ficou faltando alguma coisa para vocês, pessoal. Então, gostaria de reforçar com vocês o seguinte, pessoal, tá? Na verdade, esse aqui é um treinamento e não se estende muito mais que isso, porque as funcionalidades que se aplicam para nós aqui da graduação são essas mesmo, lançamento de notas, lançamento de plano de ensino, de plano de aula, tá? Só vou dar uma pincelada aqui com relação ao Moodle, né? Que tem alguns professores aí que normalmente não teve o contato ou não tem, né? Principalmente professores aí que trabalham com AVA, né? Só para todo mundo se situar, nós temos então professores do presencial, temos professores que dão matérias AVA, que são as matérias online para o pessoal do presencial. Estamos aqui no meu ambiente, né? Ó, AVA controle de qualidade, né? Se eu clicar aqui na disciplina, ele vai abrir o AVA dessa disciplina, né? Nesse caso aqui, ó, não estou inscrito porque não foi feito cadastramento ainda do ano de 2022, né? E já foi fechado também, tá? A mesma ideia no caso do EAD, tá? O EAD a gente trabalha quase que exclusivamente aqui dentro do Moodle, tá? Então, aqui nós temos todas as disciplinas, né? Aqui nós temos tanto as disciplinas AVA, EAD e as disciplinas do presencial, como nós utilizamos no ano passado aí para colocar o material para os alunos, tá? No caso do Moodle, nós já temos vários tutoriais prontos em PDFs, caso vocês precisarem também, né? A gente solicita lá com o pessoal do TI para passar para vocês, tá? E o que eu gostaria só de ressaltar, então, pessoal, vocês então podem estar trabalhando tanto quanto com o Jacad Desktop, o Jacad Navegador, tá? Porque os relatórios que são impressos, lançamento de nota, a gente vai ter que ver depois quando atualizar o sistema se ele vai liberar da gente lançar pelo navegador. Caso não dê, a gente continua lançando as notas pelo Jacad Desktop, tá? Reforçar daí, no caso, com os coordenadores, que provavelmente são eles que fazem o cadastramento das disciplinas por dia, né, durante o ano, ficar ciente de que se ele fizer o cadastramento da disciplina do professor, ele vai conseguir fazer o lançamento das faltas aqui por dentro do Jacad Navegador, beleza? Não se esqueçam que, então, a maioria dos relatórios são feitos no formato de PDF, né? Alguns deles também podem ser utilizados na forma de Excel, tá? E fica aí a critério do professor fazer a utilização deles, beleza? Pessoal, deixa eu só voltar aqui, fechar esse daqui, interromper o compartilhamento. Só vou mostrar para vocês o material que eu fiz, tá? Se caso alguém depois tiver alguma dúvida, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Só para ficar claro que às vezes a pessoa abre o material e fala, não entendi o que você quis dizer aqui. Então, eu já vou mostrar o que significa cada coisa. E você já tem como visualizar, beleza? Só um pouquinho que eu vou abrir ele aqui para nós. Compartilhar uma janela aqui. Então, pessoal, coloquei aqui para vocês como a utilização do sistema Jacad Uningá 2022, tá? Na verdade, esse programa já tem aí, acho que o ano passado já estava implantado, né? Eu já entrei utilizando ele, então creio que isso aqui vai ajudar bastante vocês também, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, discriminei aqui Jacad. Opa, peraí um pouquinho. Esse aqui é o menos slide. É o outro. Esse aqui. Modo tela cheia. Achei. Que eu já montei em PDF para vocês para ficar uma coisa mais fácil de acessar. Caso precise acessar pelo celular, né? Vocês já têm aí também. Mesma ideia, tá, pessoal? Utilização do Jacad 2022. Então, não se esqueçam, tem a versão online, que é o que eu chamei de Jacad Navegador, e o programa para desktop, tá?
Então, os locais que vocês podem acessar, então, né? Coloquei aqui sempre com a setinha vermelha, que é indicar onde vocês têm que clicar, beleza? Então, aqui, ó, o programa para desktop, inserção de notas, eu já mostrei como que faz, tá? Ali pela aba notas, tá? Selecionar inicialmente o ano letivo. Eu já mandei, tá aqui como medicina veterinária. Eu encaminhei esse PDF para a professora Dalva, mas eu já vou disparar aqui para os coordenadores, tá? Não sei se ela já enviou para vocês, mas eu já vou mandar para alguns coordenadores e nós compartilhamos entre a gente, beleza? Aqui eu tenho tudo separadinho, tá? O local onde vocês devem clicar, tá? Inserção de turmas, que isso aqui é uma coisa que, como eu comentei com vocês, parte aí como se fosse um vínculo do navegador com o desktop. Se não tiver esse vínculo aqui, assim como a professora Jaqueline colocou, não há como fazer o lançamento lá no sistema, nem mesmo pelo desktop. Se não for feito o cadastramento da turma, não há como o professor lançar as frequências, tá? Então, troquem figurinhas aí para sempre estar atualizada essa parte. Eu coloquei tudo aqui, tá? Passando um pouquinho mais rápido aqui, só para mostrar o que tem aqui para vocês, tá? Diário de frequência, mesma coisa, lançamento de notas, relatório de sub, tá? E do online, tudo aquilo que a gente comentou, né? Online eu coloquei um pouquinho de texto, mas nada também que modifique, tá, pessoal? Ah, legal. Ó, isso aqui é uma coisa que eu acabei passando em branco, tá? Quando vocês estiverem fazendo o lançamento do plano de ensino lá, e depois que vocês finalizarem todo ele, você tem a opção de enviar para avaliação, né? No caso aqui, provavelmente, algum professor que é responsável por, no caso ali, avaliar o plano de ensino, ele consegue fazer o acesso por aqui, provavelmente com alguma senha exclusiva dele, tá? O que é essa opção importar plano de ensino? É quando, como eu comentei com vocês, vocês têm aí a opção, por exemplo, eu tenho uma disciplina de imunologia clínica no período da manhã e a mesma, por exemplo, o mesmo professor no período da noite. Então, não há necessidade de você ter dois planos de ensino, né? Claro que o plano de ensino é o mesmo, mas um para o noturno, um para o diurno. Então, vocês vão vir aqui importar plano de ensino. Como vocês já fizeram o cadastramento de um previamente, vocês conseguem importar ele para outra disciplina, beleza? Até mesmo em fazer a impressão dele, se for necessário, tá? Aqui, ó, ele aparece dessa forma aqui para vocês daí, ó. Nesse caso aqui, ó, biologia molecular do diurno. Então, eu vou importar esse plano aqui pro noturno, que é o mesmo, tá? Inserção de conteúdo, comentei com vocês. Então, se eu for fazer a partir do programático, eu consigo colar e copiar ele aí pro conteúdo ministrado. Beleza? Aqui são os relatórios que são possíveis de ser feito. Nada muito. Aqui o diário, todos os relatórios, como que lança falta. Tranquilo também. Não é nenhum bicho de sete cabeças, tá, pessoal? Vou ver se passou alguma coisa despercebido. A data, falamos, do dia, acesso à biblioteca, reserva, muda, biblioteca online. Beleza. Falamos também, acho que encerramos com a biblioteca. Exatamente. Pessoal, eu acho que era isso, tá? Se caso vocês quiserem, eu já faço o envio dos materiais. Eu já enviei no e-mail da professora Dalva, mas eu acho que eu já vou encaminhar para vocês pelo e-mail. Provavelmente aqui os e-mails que já tem para a gente aqui das coordenações, já vou encaminhar para aqueles que eu já tenho, tá? E eu peço para que vocês compartilhem entre si, beleza? Porque é um material que acho que vai ajudar bastante vocês aí no dia a dia, para que seja feito um lançamento de notas, diário de faltas aí de uma forma mais tranquila, inclusive depois no fim do ano, quando a gente precisa ter esse material documentado, é mais fácil para a gente conseguir fazer a emissão dele. Beleza? Tem mais alguma dúvida? Professora Sandra, como vamos ter acesso a esse material? Eu vou encaminhar, então, nos e-mails da coordenação. Caso alguém não receba, né, vou deixar o meu e-mail aqui no chat para vocês também. Caso alguém quiser falar, professor, pode me encaminhar direto nesse, eu vou deixar aqui, então, no chat, né? Que daí já fica uma coisa mais tranquila, né? Se alguém quiser me mandar um e-mail, eu devolvo com o material. Beleza? Pessoal, por hoje é só, tá? Eu não quis me estender muito, até falei com a professora Dalva que não,
eu acho que me estender demais também não há necessidade, porque o sistema praticamente não é auto-ensina, né? Ele é auto-explicativo. Conforme você mexe, mais você consegue ter a habilidade de trabalhar com ele. Não é nada impossível, ele é bem intuitivo, né? E se caso surgir alguma dúvida, algum problema, eu estou à disposição de vocês aí para estar auxiliando. Beleza? Vou guardar aqui no chat para ver se tem mais alguma dúvida. Beleza, então, pessoal. E daí, no caso, provavelmente eu acho que vai ficar gravado essa nossa reunião agora da parte da manhã, ela fica disponível no parte noturno, né, Márcio? Eu acho que é isso mesmo, né? É assim que está funcionando. Sim, a não ser que você queira refazer ela à noite, mas caso Tá, né? Eu vou você converse com conversar com a ela... professora Dalva, porque na verdade eu não vou incluir mais nada, é a mesma coisa, né? Ok, Caso então. eles queiram também, mas tá disponível meu e-mail também. E aí, se caso alguém precisar, também eu fico à disposição. Já coloquei o e-mail no chat. Beleza, pessoal. Eu que agradeço a presença de vocês. Eu espero que vocês consigam usar o programa. Caso vocês precisem de mim também, estou à disposição, pessoal. Ótimo dia a todos.